Bom dia, queridos. Vamos começar o culto? Vamos nos colocar em pé. No final a gente tem tempo para conversar. A gente estava comentando que temos alguns irmãos enfermos, né? E o Roberto comentou da gente ter um momento de oração aqui, de intercessão por eles. Tem a Fer, né? A Fer tá com algumas dores na coluna, na perna. O Adilson também, né, Adilson? Tá com dores na perna também. Se tiver mais alguém que tenha alguma enfermidade, que ele tá sendo... Quer falar, Marco? Vem aqui na frente, a gente vai orar por vocês. A igreja vai impor as mãos. Vai ser ungindo com óleo. Som. A Fernanda tá com as dores na perna, na coluna, né? Uma bursite, tendinite, que desce assim pela panturrilha. E aí ela não está conseguindo andar direito, tá? E aí eu pedi para a gente orar por ela, tá? O Adilson também, né? Confiamos em Ti, Deus. Amém, Pai. Ó Senhor, nós nos achegamos a Ti, Senhor, nessa manhã, Senhor, clamando, Senhor, pela Sua misericórdia, Senhor, recorrendo, Senhor, a Ti, Senhor, que só Tu podes, Senhor, só Tu podes fazer, Senhor, maravilha, Senhor, e nós clamamos aqui por essas vidas, Senhor, que tem passado, Senhor, por momentos difíceis, Senhor, tem, Senhor, passado por dores, Senhor, mas nós clamamos em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem trazer cura, Senhor. Vem libertar, Senhor. Vem fazer de forma milagrosa, Senhor, aquilo que o homem não pode fazer, Senhor. Nós intercedemos pela vida da Fernanda, Senhor, que está com dores, Senhor, na coluna, nas pernas, Senhor, que o Senhor possa fazer ali uma ação milagrosa, Senhor, agir de forma sobrenatural, Senhor, e trazer cura e libertação em todas as áreas, Senhor. Intercedemos também, Senhor, pelo Adilson, Senhor, que está passando uma fase, Senhor, difícil, Senhor, que precisa, Senhor, da mão do Senhor, e nós intercedemos por ele, que o Senhor abra as portas, Senhor, que o Senhor faça milagres na vida dele e da família dele, Senhor. Nós recorremos à sua misericórdia, Senhor. Vem com o seu poder na vida do Adilson, Senhor, também da Dona Maria, Senhor, que está passando por um momento difícil, Senhor, de dores. Que o Senhor tenha o poder, Senhor, para curar e libertar ela de todo esse mal, em nome de Jesus, Senhor. Senhor Gersi, Dona Fátima, Senhor, também que estão no momento precisando, Senhor, de um milagre, Senhor. Age com poder, Senhor. Que eles toquem, Senhor, assim como a mulher tocou nas vestes, Senhor. Nas vestes do Senhor e foram curados. Que eles sejam curados, Senhor, libertos, Senhor, de todo mal, de toda opressão, Senhor, de todo peso, Senhor, de toda dor, em nome de Jesus. Nós aqui como igreja, humildemente, nós nos achegamos a Ti e clamamos. Tem misericórdia do Seu povo, Senhor. Tem misericórdia da Sua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém.
estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Aleluia, nós cremos. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, para ele teu coração. Assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vamos de novo, vem, esta é a hora. Esta é a hora da adoração. Dar a Ele teu coração. Assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás diante de adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Nós te escolhemos, ó Pai. Nós te adoramos, ó Pai. Ah, louvado seja teu nome, ó Pai. Cremos, ó Pai, que um dia todo o joelho se dobrará e toda língua confessará o teu nome, Pai. Aleluia. Espírito
está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar. Aos quebrantados, quebrantados de coração curar. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre nós. Porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos. Declare. Libertação a todos, proclamar. Liberdade aos algemados. Aleluia. Proclamar o ano aceitável do Senhor. Pra consolar todos os que choram e acabar com o luto e com a dor. Em vez de cinza, olhos de alegria. Em vez de angústia, vestes de louvor. Coroa em vez de cinza, olhos de alegria. Em vez de angústia, vestes de louvor. Sim! Coroa em vez de cinza, olhos de alegria. Em vez de angústia, vestes de louvor. Coroa em vez de cinza, olhos de alegria. Em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós trocamos a nossa veste de tristeza, o nosso semblante de tristeza para alegria, porque cremos num Deus que transforma, que liberta. Amém? Aleluia. Vamos acalmar nosso coração agora. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos
Senhor. Mais uma vez no começo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Só a igreja. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e crujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. És incomparável, Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei
Podemos nos assentar. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos pôr os avisos aí. Semana normal, tá? Seu pequeno grupo vai reunir aí você já sabe o horário. Semana que vem, sábado, 5 da tarde, a reunião de mulheres, tá? Então, você já se programe aí para participar com as irmãs, tá bom? No dia 25, no dia da reunião de mulheres, não tem as reuniões de adolescente e de juniores, né, crianças. Rafael, com a mamãe ali agora, por favor. Dia 25 é o passeio no zoológico. Tem alguma orientação aí, Ana? O pessoal já deu nome? O pessoal não deu o nome. A gente precisa saber, irmão, se a gente vai mesmo para o zoológico ou não, tá? Então, os irmãos, por favor, se manifestem, falem para a Ana Lúcia, eu vou, tá? Meu filho vai, eu quero ajudar, alguma coisa desse tipo. Porque sem isso a gente não consegue se programar, tá bom? Então, hoje mesmo, se você tiver aí uma palavra, uma resposta, você pode procurar a Ana Lúcia aí e a gente vai organizar isso, tá bom? Faltou o baúzinho aqui da oferta, gente. Então, se você trouxe sua oferta, pode, em valor em espécie aí, pode colocar ali no baúzinho, tá? E no dia 8 e 9, a gente vai ter a programação dos seguidores aqui na igreja, tá bom? Então, mais para frente aí a gente vai dar alguns detalhes. E no domingo, 9 de novembro, é o nosso dia de chácara. Então, os irmãos já sabem, a gente vai lá para Elias Fausto, e aí a gente tem que organizar o almoço, esse tipo de coisa. Mas é bom que os irmãos guardem essa data, tá?
porque não é fácil também a gente separar esse dia, separar a chácara, fazer toda essa organização, e aí a gente conta com os irmãos, tá bom? Deus abençoe. Assembleia vai ser quando, Roberto? Tá, depois a gente confirma, né? O Celso vai ministrar hoje aqui. Senhor, que nessa manhã, Senhor, nós sejamos tocados pela Tua palavra, Senhor, através da vida do Celso, Deus, e que esse momento seja realmente poderoso para nós aqui, Senhor. Abençoa sua vida, guarda o seu coração, Deus, e abra os nossos ouvidos para a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu vou usar o microfone do teclado, tá? Estou? Testando aí. Pondo aí. Acho que satura menos. Alô, melhorou? Jóia. Quer dizer, mais ou menos, né? Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Tem letra aí na transparência, vamos colocar? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abriu o mar para eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Amém? Depois nós vamos cantar mais uma, se der tempo. Até deixar ele já aqui do jeito já. Vamos lá. Amados, a gente, mais ou menos lá para junho do ano passado, ainda está alto esse volume, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Alô. Acho que tem que ficar levemente baixo, né? Daí, dá para ouvir bem? Todos estão me ouvindo bem? Bem? Eu sou meio escandaloso também, né? Na voz também. Combina um pouco. A gente vai falar uma coisa hoje sobre o desafio de sermos semeadores da paz. O desafio de... não vai dar certo. Alô, melhorou, né? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o desafio de semear a paz. Com base em que nós estamos falando isso? Recentemente nós estamos ouvindo falar de um cessar-fogo lá na região de Gaza, né? Israel, o Hamas... Os Estados Unidos entrou no meio também, porque se eles não entram, o negócio ia ficar se perpetuando mais 2, 3, 4, 5, 10 anos e não ia sair disso. Mas o texto base que nós vamos estar falando hoje é João 14, 27. Eu não trouxe data show, nada, então eu vou pedir para os meninos ir projetando, né, para ficar mais fácil. João 14, 27. Ele diz o seguinte: deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu confesso que é um tema longo isso aqui. É coisa para 2, 3 horas, mas nós vamos dar um jeito. Tem um pregador assim que o pessoal reclamava muito, né? Que quando ele pregava, dava sono em muita gente durante a pregação, né? E ele veio se queixar, né, com outro irmão. Não, meu irmão, não sei o que acontece na minha pregação, um monte de gente ronca aí e tal, né? Como é que faz, né? Daí eu falou, eu vou te dar uma sugestão, né? Não querendo, né? Ouve a tua pregação, aí você me fala. No dia seguinte, aí, cara, eu dormi também. Ninguém vai perguntar para mim? Eu já dormi, né, ouvindo a minha pregação. Bom, amados, o mundo está em busca de paz, nas nações, nas cidades, nas famílias, até dentro do coração. Quer dizer, está todo mundo clamando por paz. Né? Nós estamos vendo essa negociação recente aí, né, de Estados Unidos, Israel, Hamas na faixa de Gaza, mostrando o quanto o ser humano tenta de todo jeito, por meio diplomático, pagando preço, um monte de coisa para tentar alcançar um equilíbrio. Todo mundo, a gente não dá valor para o equilíbrio, mas na hora que falta, a gente sente falta do tal do equilíbrio, né? Não é isso? Mas enquanto o pecado reinar nos corações, amado, a gente sabe que é muita diplomacia, muita tentativa humana, mas quem é o príncipe da paz? Né? A gente podia até parar de falar por aí, quer dizer, já temos a resposta. Tudo que eu falar depois disso é supérfluo, é redundante, perto do que é a paz de Jesus, que, graças a Deus, Ele colocou no coração da gente. Né? Mas vamos em frente. O que Jesus oferece? Uma paz diferente, uma paz que não depende de acordos políticos.
porque é uma paz resultante da reconciliação com Deus. Então, como é que começou essa história lá na faixa de Gaza, no Oriente Médio no geral, né? Como é que começou? Lá no Antigo Testamento, o que nós temos lá? Canaã, que é a atual região de Israel e Palestina, ela foi prometida por Deus a Abraão e a sua descendência, certo? Vamos abrir Gênesis 12, 1-3, que fala disso aí. Gênesis 12, 1-3, que diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Não é algumas, não, né? Abraão, amado, agora falando de Abraão, porque ele era Abrão antes, né? Ele teve 2 filhos, né? No caso, Ismael, filho de Agar, servo egípcio, né? E Isaac, filho da promessa, com Sara. A Bíblia mostra que a linhagem da promessa seguiu por meio de Isaac e Jacó, que se tornou Israel depois, né? Lá na frente. Vamos abrir Gênesis 17, do 19 ao 21, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais essa origem desse conflito que é milenar, né? Vamos dizer assim. Gênesis 17, 19 a 21. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Já Ismael, ele foi também abençoado, tá? A sua descendência seguiu um caminho separado. Historicamente, muitos povos árabes, eles se identificam como descendentes de Ismael. Tá? O conflito entre judeus e árabes, incluindo os palestinos, nesse caso, ele tem raiz antiga que remonta à disputa entre Ismael e Isaque, um conflito entre irmãos. Dá para entender uma coisa dessa? Um conflito entre irmãos que gerou um querendo matar o outro, séculos depois. Situação atual à luz da profecia bíblica. O que acontece aqui? A Bíblia prevê que Jerusalém seria um ponto de tensão para as nações nos últimos tempos. Isso nós estamos assistindo, né? O que fala em Zacarias 12, do 2 ao 3? O que fala lá? Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. O que nós estamos assistindo? Mais ou menos junho do ano passado, a gente comentou um pouco esse negócio, mostrou o mapa. Eu estou até com ele aqui, mas acho que não vamos perder tempo. O mapa que mostra todo o território das 12 tribos de Israel, ocupando ali aquele pedaço ali. E se a gente comparar com o mapa de Israel hoje, quanto por cento daquilo lá não é mais de Israel? E ainda tem gente querendo brigar por um pedaço daquilo lá que é o tal do Estado palestino, ainda por cima, né? Quer dizer, o negócio já encolheu barbaramente, e ainda vão ter que ceder mais um pedacinho, para ficar mais apertado ainda. Negócio complicado, né? Mas é bíblico, né? Que todas as nações, você vê que a admissão do Estado palestino, ela deu um aumento, deu um incremento, né? Das nações da ONU, acho que mais de 60% agora estão reconhecendo o Estado palestino, né? Então, o negócio não está brinquedo, não.
E essa profecia, amado, ela tem ecoado até hoje. O conflito por terra, soberania sobre Jerusalém, mostra o cumprimento dessa palavra aí, né? A cidade santa é um foco constante de disputa e instabilidade. Naquele mesmo slide que eu mostrei, o mapa de Israel, depois eu mostrei também onde está a mesquita e onde está o templo, a planta de um sobrepondo sobre a planta do outro. Você vê que não tem acordo, não dá para ter os dois ali no mesmo lugar, que alguém vai ter que cair fora para o outro ficar, né? Não tem acordo. Dá para pôr os dois na harmonia. Não, porque na planta, no projeto, os dois vão ocupar o lugar lá, o cume da rocha ali, onde está justamente o domo da rocha, né? Da mesquita. Então, nós vimos isso há um ano atrás. Depois eu posso até colocar, depois, mas não para agora. E o que mais que nós vemos aqui? Em Romanos 11, 26. Romanos é um livro que Paulo desce a lenha em Israel. Outro dia o Isaac está falando disso, né? Que a gente, assim, querer ser Israel, é lógico que eu quero ser, mas é fácil ser Israel, assim, na hora que Deus quer dar a chapuletada na gente. Paulo falou um monte para Israel, dá a impressão que Paulo fala, Israel não tem mais jeito. E no final ele ainda fala, mas nós vamos negar que Israel será salvo? De modo algum. Que é promessa de Deus, né? Simplesmente assim. Mas merece, não merece? Pô, muito antes de Cristo já não merecia, humanamente falando. Mas aprove a Deus que não fosse desse jeito que a gente acha. Nosso senso de justiça, o que é? Trapo de imundícia, não é isso? Então, em Romanos 11, 26 diz, é assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então não dá para brigar com a Bíblia, né? É a promessa de Deus, né? E os profetas falam em paz e reconciliação entre os povos sob o governo do Messias. Ele é o príncipe da paz, né? Vamos abrir Isaías 2, do 2 ao 4, que é exatamente o mesmo texto de Miqueias, do 4, do 1 ao 3. É exatamente o mesmo texto. O que está falando lá? Abriu, hein? Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do nosso Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Tem até um cântico que a gente canta sobre isso, né? Vinde, subamos ao monte de Jeová. Promessa, hein? Ele julgará todos os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Como é possível, sem Jesus, a gente atingir isso? Não é. Bom, comentar um pouquinho só, antes da gente entrar no tema que a gente quer mesmo, que é a semeadura feita por nós. Nós vamos falar só mais um pouquinho de negociação do cessar-fogo de Gaza, né? O que está acontecendo aí? O que estão buscando nesse cessar-fogo? Os Estados Unidos, Hamas e Israel. Um cessar-fogo duradouro, ou pelo menos temporário, entre parênteses, né? A libertação dos reféns israelenses mantido pelo Hamas, ampliação da ajuda humanitária à população civil de Gaza, que está sem nada lá, né? Esses dias até uma coisa absurda, né? Tinha um monte de toneladas e toneladas de comida e de remédio proibido de entrar na faixa de Gaza. Tem toneladas e toneladas que levaram lá e estava lá parado, vencendo, estragando. Sendo que lá na faixa de Gaza tem o pessoal autorizado a fazer a logística para levar onde estava precisando. E estava aquele monte, aquelas toneladas de caixa tudo lá. Ó, Deus dará ali.
Absurdo, né? Com falta, abundância ali e o povo não recebendo. Quer dizer, omissões fizeram parte também desse conflito, né? Pois é. Não vamos falar daquela flotilha que não levou nada de ajuda, né? Foi só para aparecer, né? Nas câmeras. Não vamos falar disso, não. Tem até isso teve. Gente querendo se promover politicamente na desgraça alheia. Aí, vamos lá. Principais pontos em discussão para a faixa de Gaza. Cessar fogo, retirada gradual das tropas israelenses. Israel exige garantir que o Hamas não vai tomar o poder militar de novo da faixa de Gaza. O Hamas quer um fim total da ofensiva israelense, retirada das forças de Gaza antes de liberar todos os reféns. Quer dizer, fica aquela coisa, ó, eu cedo aqui, mas você tem que ceder ali, aquele negócio, é acordo, né? Um desconfiando do outro o tempo todo, sem dúvida nenhuma. Libertação de refém, prisioneiros, e as negociações incluem trocas graduais. O Hamas libertaria o grupo de refém, mulher, idoso, civil. Israel libertaria presos palestinos das prisões e permitiria maior entrada de ajuda humanitária. Ajuda humanitária e reconstrução, que aí tem uma pressão internacional para isso, entrada livre de alimento. Essa reconstrução da faixa de Gaza é uns 10 anos para frente, para conseguir fazer tudo, né? O que mais? Criação de corredor seguro para civil, plano de reconstrução, que aí vai ter a ONU, o Egito, o Catar, Estados Unidos e a Autoridade Palestina. Futuro político, né? O Hamas não tem mais controle administrativo, quer dizer, tem uma autoridade palestina não ligada ao Hamas. É uma autoridade que tem sede em Ramallah, né? Para assumir o governo civil. E vai ter força internacional nisso também. Então, para que se retorne ao processo de paz mais amplo, né, que é Israel e Palestina vivendo lado a lado, Israel ainda rejeita a presença do Hamas em qualquer forma de governo futuro, tá? Qual que é o desafio? Como já falamos, né, desconfiança mútua, um não confia no outro, né? Crise humanitária grave, que muita gente sem alimento, sem comida, morrendo, fora os que já morreram. Na devolução de prisioneiros, vão vir vários cadáveres nas devoluções de prisioneiros. Interferência de outros atores também, porque tem Irã, Hezbollah, a Rússia de vez em quando quer pôr o dedinho, né, no negócio também. O negócio não está tão simples assim. Agora, para nós cristãos, amado, perspectiva bíblica, vou falar da gente. A resposta bíblica não é escolher lado político, tá? Seja qual for. Nossa resposta bíblica é em cima daquilo que a palavra diz. Orar pela paz e salvação de ambos os povos, que eram irmãos lá atrás. Jesus, ele é o príncipe da paz. O que diz em Isaías 9:6? Pode projetar para nós? Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Muito bem. Acordo humano, a gente espera, lógico, que haja acordo, que haja paz, tudo bem, mas cá entre nós cristãos, sem Jesus não dura muito tempo. O que diz a palavra sobre, né, no caso Miqueias 4:3, sobre essa questão? Ele julgará muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Enquanto isso, meus amados cristãos, o que aconteceu? Chamado a orar pela paz de Jerusalém, né? Que é Salmo 122:6. O que diz o Salmo 122:6? Ajuda nós aí.
Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. A igreja é chamada, então, amados, a orar por Jerusalém, interceder pelos povos do Oriente Médio, anunciar o Evangelho, que é o único caminho para a paz duradoura. Essa é a nossa missão. Esse é o desafio dos semeadores da paz, que é a igreja. Cada um de nós é semeador da paz. Fomos chamados para isso. Amados, Romanos 12, 18, 19. Esse dia o Wagner me puxou a orelha e me mostrou esse verso aqui. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Depois não vou explicar. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, amado, esse está escrito aí, né? Mas dai lugar à ira de Deus. Aqui a tradução está mais correta, porque na tradução que eu tenho, mas dai lugar à ira. Ah, então eu posso me irar. Está na Bíblia? Não. É a ira de Deus. É para ele se irar, não para mim se irar. A Bíblia fala o quê? Não se ponha o sol sob a vossa ira. Quer dizer, eu não estou proibido de me irar, mas não alimentar aquilo, não ficar pondo pilha naquilo. Dá um jeito de... Porque é tóxico, é ruim. Aquilo que é tóxico, eu tenho que pôr uma máscara ou sair de perto, não é assim? Mesma coisa. Estou sujeito a, mas não deixa... É que nem aquele ditado que fala, né? Nós não podemos evitar que os passarinhos voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que façam os ninhos nela. Não é isso? Simples assim, quer dizer, nós não temos poder sobre as coisas que estão ao redor da gente. Esses dias eu estava com erisipela aí, que eu peguei febre de 40 graus, pelo menos 2 vezes no mesmo dia, é que fiquei ruim. Aí eu vi o nada que eu sou. É uma bactéria, que é um negócio que a gente não enxerga, subcutânea, que todos nós temos, a erisipela, só que ela, encontrando um vaso linfático, ela vai lá para dentro e faz o estrago. É o que aconteceu comigo. Aí vem a febre, porque é uma defesa do corpo, a íngua, porque a glândula está tentando segurar a infecção para não esparramar para o resto do corpo. Tudo isso aí. Quer dizer, para ver que nós não somos nada. Não somos donos dos próximos segundos de vida da gente. O nosso papel, amados, como semeador da paz. Agora eu vou entrar naquilo que realmente interessa para a gente nessa manhã aqui. Tá? A gente falou de generalidade, falou um monte de coisa. Mas eu queria trabalhar um pouquinho mais, assim, uma conversa mesmo, bate-papo, uma coisa de boa mesmo, de coração. Tá? Temos que voltar a atenção para nós cristãos, que a resposta bíblica não é escolher lado político, como já falamos lá atrás, tá? Mas orar pela paz e pela salvação de todos, com letra maiúscula, todos os povos. Eu sei que já teve discussão, até aqui dentro da igreja teve discussão, mas todos os povos? A Bíblia não está falando todos? O que é todos? Todos. Não é todos, não, né? Todos. Tudo que é gente. Tudo que é gente. Pronto. Pois é. Deu risada ali. Jesus, ele não veio para exercer, amado, nenhum governo e hierarquia entre a gente. Tá? Ele é o príncipe da paz, que está lá em Isaías 9,6, que nós acabamos de ler. Né? Somente ele pode reconciliar os antagônicos. Não é pela minha vontade, pela minha força. Eu sou egoísta, sou mau, só penso em mim. Mas porque tem Jesus nesse negócio, ele me leva a me reconciliar com Deus e com os irmãos. Olha isso. Não é por mim, eu não sou bonzinho. Não se iluda. Não somos super-homem.
Aliás, nem o Super-Homem não é tão super assim, porque ele também se apaixonou, né, pela repórter lá, casou, né, em alguns seriados aí, quer dizer, nem ele não é tão Super-Homem assim. Então não tem essa, cara. O único Superman é Jesus. O resto é mero comentário periférico, vamos dizer assim, né? Mas, para esse fim de reconciliar os antagônicos, ele nos prometeu o Espírito Santo, o Consolador, para sermos capacitados nessa missão de semearmos a paz, tá? Assim como também tornar possível a mútua conversão entre pais e filhos, que está dizendo em Malaquias 4:6. Vamos ler? Malaquias 4:6. Ele diz o seguinte: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uau! Então, quando não tem essa reconciliação, tem maldição? Tem. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quer maldição maior que essa, amado? É a mesma coisa que você pensar num pai que trancou a casa, trancou o portão e não te deixa entrar mais dentro dela. É uma maldição meio parecida com essa figura aí. Por isso que a gente no começo, né, porque graças a Deus, não somos escravos do medo, eu sou filho de Deus. Ou seja, Deus para mim não é só Deus, que já é muito. Além disso, Ele é Pai. Ele me adotou. Ele adotou cada um de vocês. Muito mais do que ser Deus, Ele é nosso Pai. Não sei se você consegue sentir a profundidade disso. Amados, caso não aconteça essa conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, o que acontece, amado? O mundo continuará sobre maldição. Não era para a gente ficar perplexo com as notícias que a gente abre toda vez que vê internet. Não o Jornal Nacional, esse jornal aí que só enfeita as coisas, né? Mas abrir realmente a notícia real. Não era para a gente ficar assustado, mas a gente se assusta com o grau de maldade. Tem hora que a gente pensa, olha, eu acho que o Satanás está começando a coçar a cabeça porque tem nego disputando a vaga dele. Que a coisa está cada vez mais feia, né? Quer dizer, o diabo, se ele não tomar cuidado de não fazer uma emboscada aí, ele vai perder o trono dele. Porque o nível, a sutileza satânica, eu acho que está fazendo os demônios repensar o papel deles. Né? Mas vamos em frente. A maldição da humanidade, né? Vamos falar assim, ela não é governamental, não é estrutural. A maldição da humanidade, ela não é sistêmica, não é teológica, não é doutrinária. Queridos, vamos deixar o Espírito Santo falar no nosso coração. Bem? Permita isso. As doutrinas, né, se tornam uma crise, as estruturas se tornam uma crise, né? Quer dizer, estou negando um pouco o que eu falei anteriormente, depois vocês vão entender. Os sistemas de governo se tornam uma crise. Tudo que poderia ser um problema conjuntural, um problema circunstante, de circunstância. O que é circunstância, né? Clima, ambiente, cenário, né? Um problema administrativo, um problema teológico, um conflito doutrinário, tudo isso vai se tornar uma crise. Por quê? Porque são problemas. Mas é por causa que há uma crise de identidade relacional, não estrutural, do homem no geral. E nós estamos no meio desse bolo todo.
Que tem os que defendem, não, porque o capitalismo, porque o socialismo, porque aquela coisa toda. Cara, o homem, né, diz alguns pensadores que o homem é um vírus. Aonde tiver o dedinho do homem, não há o que funcione. Porque nós já falamos, a nossa natureza qual que é? Nós somos egoístas, avarento, pecador. De vez em quando o bichinho, o velho homem quer se ressuscitar. Né? Então, o problema das crises, das fortes crises, né, a crise da maldição da humanidade, é um problema relacional do homem. Ah, mas é relacional de um com o outro? Antes disso, lá atrás, quando o maior pecado foi o homem querer ser independente de Deus, lá no Jardim do Éden. De lá para cá, as quebras de relacionamento vêm acontecendo naturalmente, porque o homem se desvencilhou do próprio Criador, do próprio Pai. E por herança nós recebemos essa maldição. Se a gente entender que junto ao irmão que está ao meu lado, somos filhos do mesmo Pai, nós poderíamos ter até um problema doutrinário. O que é doutrina? Quem sabe o que é doutrina? Me ajuda aí que eu não sei o que é. O que é doutrina? Que a gente pensa que doutrina é regra para não usar cabelo curto, não pode usar calçado. Não é isso. Doutrina é um conjunto de regras, princípios, fundamentos, preceitos. Isso se chama doutrina. A palavra de Deus é a sã doutrina. E às vezes na interpretação da doutrina, eu com o irmão podemos ter problema doutrinário, ou seja, a forma que eu enxergo não é exatamente igual à forma que ele enxerga. Ah, mas vocês não vão chegar num acordo nisso? Olha, eu penso assim, ele pensa de outra forma. Como é que faz? É um problema. Dá para conviver com o problema? Dá. O que não dá é para conviver com uma crise. Aí a crise, ela realmente ela gera uma ruptura. Um irmão gosta de descascar laranja pegando a faca e circulando a laranja para descascar, para cortar no meio e chupar assim. Eu não gosto. Eu gosto de pegar a faca, partir em 4 ou 6 gomos, que eu acho mais prático, eu aproveito mais as fibras da laranja e tudo mais. Nós vamos viver a vida inteira discutindo qual é a melhor forma de chupar a laranja. E nunca vamos chegar no acordo. Isso é um problema, não é uma crise. Isso não me afasta do meu irmão. Não sei se ficou claro para os irmãos. O ministro Fux, quando ele estava apresentando o voto dele diferente dos colegas, né, que ele era minoria, né, o voto vencido, uma das coisas que ele falou assim: dissenso não é discórdia. O que é o dissenso? É o não consenso. Mas isso não representa uma discordância, uma discórdia, que é uma crise, é uma ruptura. Na forma dele entender isso. Aí podemos pensar diferente, não tem problema. Então, meu amado, quando o problema, sabe qual que é? A crise que eu vou ter com meu irmão que descasca a laranja enquanto eu corto ela em gomo? É se eu deixar de ver ele como um irmão, como filho do mesmo pai que eu. Aí sim está feito o desastre. Aí quão maduro eu vou ser para saber conviver com essa diferença e continuar? Não, ele é meu irmão. Temos algumas coisas que a gente enxerga de forma diferente, mas isso não nos impede de sermos cidadãos do mesmo reino, ter a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. Então isso é a diferença entre problema e crise. Problema é uma coisa pontual, crise é uma coisa mais grave ainda, mais conjuntural, vamos dizer assim, né? Então, quando eu não vejo
o meu irmão como irmão, pode ainda correr o risco de eu usar o nome de Deus para querer destruir o devoto, para querer cancelar ele, ou, né? Manchar a reputação, manchar a imagem. Pode acontecer, porque eu não estou vendo ele como meu irmão. Mas não vou usar o nome do Pai para salvar o meu irmão. Quando eu tenho uma crise de identidade, amados, eu faço juízo para fazer justiça. Agora, quando eu não tenho crise de identidade, eu vou fazer justiça para que eu não faça juízo. É o que é a justiça de Deus. Quando Ele nos enviou Jesus para morrer no nosso lugar, a justiça de Deus operou porque nós estávamos condenados pelo juízo eterno sem Jesus. Quando Ele veio, Ele se fez carne no nosso lugar, Ele se fez pecado no nosso lugar. Então aí o que foi feito, uma inversão, né? Em vez de fazer juízo para fazer justiça, o que Deus fez com nós através de Jesus, fez justiça para não fazer juízo, afastar o juízo de nós. Porque qual era o nosso salário? A morte. Romanos. O salário do pecado é a morte. Eu poderia me justificar do meu pecado? Não. Só se eu seguir a Torá ali, religiosamente ali, fio da navalha, para tentar não depender da graça de Jesus, que é praticamente impossível, né? Para não dizer impossível de uma vez, né? Então, amado, quando eu não tenho crise de identidade, eu vou fazer justiça para que não faça juízo. Se eu fizer diferente disso, o mundo continuará debaixo de maldição. Então nós, como semeadores da paz, nós temos que pensar nisso. Quer acabar com a maldição do mundo? Não faça juízo. Recorra à justiça de... Minha é a vingança, diz o Senhor. A minha ira. Não é isso que ele está falando? É fácil fazer isso? Nem na Bíblia está falando que é fácil, vou eu achar que é fácil. Bom, temos esse problema da maldição. Ministério, serviços, reuniões, preparação, estudo, seminário, escola bíblica, culto, louvor, adoração. Eles não vão tirar a maldição do mundo. Tá? Não vão. Porque o que pode salvar o mundo é uma questão relacional. Quem com quem? Do homem com Deus. E depois do irmão com outro irmão. Se esse problema relacional não conseguir resolver, amado, e eu tenho muita dificuldade de resolver problema relacional, às vezes eu demoro para cair a ficha, sabe? Confesso. Enquanto isso, o negócio está ruim para o meu lado. Adianta. Então, nesse caso, amados, não estou falando mal que não pode ter culto, escola bíblica, seminário, curso teológico, essas coisas, não. Nós estamos fazendo só a questão, às vezes, de um esforço no lugar errado, quando a gente quer promover a paz, ou a reconciliação, ou o relacionamento através dessas coisas. Porque tem que brotar lá de dentro. Porque o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eu posso parecer que amo todo mundo aqui, mas quem sabe o que está lá dentro, só Ele. Se eu estou falando alguma heresia, alguma mentira aqui ou não. Não tem nada errado a gente fazer escola bíblica, teologia, ali, reunião, louvor, classinha lá embaixo, tudo. Não. O problema é colocar expectativa nesse serviço em coisas que por si não irão resolver. Nós temos, amado, na nossa caixa de ferramentas, chave,
alicate, martelo, um monte de coisa, chave de fenda, chave de boca, etc., chave Allen, né? Uma diversidade de recursos apropriados para cada tipo de situação. Não temos? Então, se eu sei usar bem essa caixa de ferramenta, eu resolvo qualquer parada. Mas eu tenho que saber usar cada ferramenta para a finalidade correta. E a questão da crise identitária, do relacional, não há ferramenta humana que resolva isso aí. Que é a ação do Espírito de Deus sobre a vida da gente. É o Espírito Santo que me capacita. Né? Tem coisas que eu não engulo, certa coisa, mas o Espírito Santo de Deus, olha, eu estou nisso. Aí o que eu vou fazer? 2 Coríntios 5, 11, 12, amados, ele tem uma postura, né, das pessoas que servem. É uma postura das pessoas que servem. Paulo falando, né? 2 Coríntios 5, 11, 12. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Olha que versículo complicado de entender, né? Vou tentar explicar um pouquinho. Amados, vamos usar uma linguagem assim mais assim, simples. Sinceramente, nós não estamos aqui no intuito, nós quando estamos aqui ministrando, servindo, no intuito de ficar nos recomendando aos demais irmãos. Não estamos com esse intuito, tá? Não precisamos ficar aqui dando explicação para o outro, e não estamos aqui precisando de carta de recomendação para o exercício do serviço. Cada um que vier aqui servir, não precisa de tanta coisa. A gente pensa já em mercado, né? Que exige referência, currículo, e capacitação e atualização de conhecimento e uma série de coisas, né? Mas fomos todos chamados, fomos todos chamados para servir uns aos outros. Aqui somos todos servos, sob a autoridade de Jesus, que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Sermos igreja, amado, é muito acima de sermos empresa, ou parte da empresa, pedaço da empresa. Sabe? Ninguém aqui está precisando de currículo. Algum de nós estamos precisando de currículo para servir na igreja? Não. Precisa de que alguém recomende a gente para servir a igreja? Não. Começa a servir. É só isso que está faltando. Aqui ninguém está precisando de uma carta que tem umas 10 assinaturas embaixo para validar aquilo que a gente faz. Porque o que cada um está falando? Proclamando as verdades do reino. Para tornar crível o que cada um tem que falar. Quer dizer, eu não preciso de assinatura de Beltrano embaixo daquilo que eu estou transmitindo, porque eu estou transmitindo assuntos relativos ao reino. Quem que me autoriza isso aí? Se Jesus me chamou e eu me coloquei como servo dele, eu estou autorizado a repassar aquilo que ele me passou. Que seria fazer discípulo. Né? Não precisa ter uma carteirinha de discípulo, né? Amados, essa palavra é no sentido também da gente sair da nossa caverna, sabe? Sai da nossa caverna. Que a gente se acomoda, né? Vai para trás do Netflix e fica. Quando quer dar uma estudada aqui nessas coisas que a gente mencionou aqui, eu corro lá no chat GPT, lá, configuro lá, faço as perguntas e vem tudo bonitinho, tal. Não é isso. É deixar Deus tocar realmente. Ele fazer diferença naquilo que você está compartilhando. Senão é palavra, falar, até papagaio fala, né? Não é isso? É o que a gente refletiu uns 2 meses atrás, né? Esse negócio de não ficar preocupado com o currículo, com essa coisa toda, né?
A gente comentou uma frase aí dizendo: sejam pessoas boas, mas não percam seu tempo tentando provar isso. Não fica tentando provar. Isso é bom? Deus sabe disso? Bora. Ai, não sei se Deus sabe, então se reconcilia com Ele. Ou pede ajuda. Você não precisa carregar nenhum currículo embaixo do braço para ser aceito. Para você, na família, você precisa até apresentar um currículo dentro da sua família lá. Prestar conta ali, resultado, coisa que eu fiz dentro da família. Você precisa ficar fazendo isso. Você tem que viver um ambiente de família. Você fica fazendo campanha dentro da família para ser visto ou para a família te ajudar? Precisa disso? O que nós estamos fazendo na igreja, amado? No que a igreja está se transformando, né? São perguntas para a gente fazer. Mercado, aí já sim, tudo bem. Corporação, instituição. Sem sombra de dúvida, esses que a gente acabou de falar agora, nos cobram o resultado. Cobra formação, performance, recomendação, aptidão, especialidade, né? A tal da expertise, né? Que é a especialidade. Atualização, capacitação constante, cálculo preciso do que a gente está testando nos laudos técnicos que a gente faz, né? Para o Ministério do Público ou para outra instituição. A dinâmica grande hoje, né? A dinâmica hoje é tão grande que a gente procura e contrata concorrente nosso para nos ajudar. Não sei se com vocês acontece isso. Quantas vezes eu tive que contratar concorrente meu para me ajudar, num negócio que eu não tinha a expertise. E quantas vezes concorrente meu também teve que me contratar, porque a expertise que eu tenho, ele não tem. Tem coisa até no celular aqui, projeto aqui, que eu fiz isso. E às vezes não é que você faz o projeto, assina bonitinho, dá o teu carimbo, recolhe o RT e entrega. Eu falei, cara, eu não sei fazer o projeto, mas você pode fazer para mim assinar? Você confere se está tudo certo, porque eu não entendo nada, mas eu vou precisar assinar esse projeto como eu, o autor. Tudo bem? Tudo bem. Eu faço, põe o teu nome, tudo bonitinho, você assina e pode ir em paz que eu estou com você. Quer dizer, esse tipo de transparência, esse tipo de facilidade de reconhecer a necessidade de ser ajudado ou de ajudar, o mundo está cheio. E às vezes dentro da igreja a gente tem essa dificuldade. É uma pena, mas às vezes acontece. Tem muitos escritórios, né, de vários tipos de classe profissional que são equipe multidisciplinar ou multiprofissional. O que é isso? O que um sabe até um certo ponto, o outro sabe até outro ponto, né, forma um time e o projeto acontece. E na igreja nós temos essa condição, na comunidade, na congregação. Né? O que é a igreja, amado? O que Deus estava pensando quando fez a igreja? Ele estava pensando em ser louvado? Ele estava pensando em se sentir grande? Ele estava com crise de poder quando ele criou a igreja? O que será que estava passando? Estava com crise de poder? Ou ele estava pensando em mostrar para o capeta que aqueles percentual lá que caiu com o capeta lá para baixo, eu consigo suprir aquele percentual ali e não faz mais falta, pronto. Era isso que Deus estava querendo fazer. O que finalmente Ele era o Deus que sempre acreditou que era, porque agora eu estou fazendo tudo o que Ele quer. Amados, por que nós estamos fazendo todo esse questionamento aqui? Para vocês verem o propósito de Deus em igreja, em sermos igreja, né? A gente já está terminando. Já. Deus precisa dar alguma explicação se Ele é o Senhor de tudo? Adianta ou precisamos saber qual a motivação de Deus para criar a igreja? Se Ele é dono de tudo, Ele sabe o que nós precisamos, Ele conhece o nosso andar, o nosso levantar, nosso cair. Né? A palavra nem chegou na boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Precisa de mais alguma coisa? Não há por que justificar aquele que já é justiça.
e justiça eterna. Mas nós, às vezes, vivemos precisando dar explicação daquilo que a gente faz, ou daquilo que a gente é, do porquê somos de um jeito ou de outro. Ele é o Senhor de tudo. Amado, todo joelho se dobrará e toda língua confessará naquele dia que Jesus, o Filho de Deus, é o Senhor. E tem irmãozinho que fez até música, né? O Daniel de Souza, ele falou que todos se prostem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens. Até o capeta vai ter que reconhecer lá dobrar de Jesus é o Senhor. Até ele. Todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará. Quer dizer, não tem para ninguém. Esse é o nosso Deus. Amém? Assim como o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo dispensam por si qualquer tipo de validação, digamos assim, que dirá dos que são filho dele? Ele nos valida, não é que nós nos autovalidamos não, tá? Ele nos valida. Vamos ler os versículos de Coríntios novamente, amado, olha lá. E 2 Coríntios 5, 11 a 12, né, que nós lemos lá atrás. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência vos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos o ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Muito bem. Ora, amados, agora vamos ler um outro versículo em Coríntios 5, 18 a 20, ali pertinho mesmo. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amado, agora mais um detalhe só, que é o final de tudo aqui. Será que o maior problema da humanidade seria a falta de divindade ou a falta de paternidade? Ou a orfandade? Que olha o que acontece. O nosso Deus é o Deus de todas as coisas. E às vezes a gente gasta um tempo tentando mostrar para as pessoas que são de outras religiões e de outros deuses, porque o mundo é panteísta, né? Que o nosso é o Deus, o deles não. A gente está preocupado com isso. E de fato, nós cremos que o nosso Deus é o Criador de tudo. E se eu também colocar diante dessas pessoas que o nosso Deus, ele não é só o Deus, ele é o Pai, ele é o Criador. Todos nós, como criação, carecemos do nosso Criador, carecemos do nosso Pai. Pode ter trocentos deuses aí, não importa. Mas esse Deus, no quem eu creio, ele me resgatou. Ele é Deus e Pai da minha vida. Eu acredito, posso estar enganado, mas que você consiga talvez tocar mais o coração da outra pessoa. Que todos nós carecemos de paternidade, não queremos ser órfãos. Não somos órfãos porque em Jesus fomos adotados. Sabe? E por último, Romanos 5, do 15 ao 17. Romanos 5, do 15 ao 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai.
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha que profundidade, amado. É muito mais do que uma religião, um Deus. Ele é o tudo. Alfa, ômega, princípio, fim. É esse Deus grandioso que também é Pai, Abba Pai, que nós temos que apresentar ao mundo. As pessoas que moram na frente da nossa casa, aquele que mora do lado da minha casa, que é uma coisa muito rica, não dá para a gente medir. E se a gente parar para pensar, para falar, a gente não consegue, porque é uma coisa que foge totalmente do nosso entendimento. A noção do que é Deus é só por revelação, não é por intelecto. Né? Tem um cântico que o Jean de vez em quando cantava, que diz, né, porque não recebemos espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor. Vamos tentar cantar? Acho que não vou usar violão, não. Porque não recebemos espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas sim recebemos espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, oh Abba, Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Abba, oh Abba, Abba, Pai. Abba, 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 Pai. E o mesmo Espírito testifica em nosso espírito que nos tornamos filhos de Deus. E o mesmo Espírito testifica em nosso espírito que nos tornamos filhos de Deus. Abba, oh Abba, Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Abba, oh Abba, Abba, Pai. Abba, 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 Pai. Aleluia, amados. Podemos ficar em pé. Deus de misericórdia, Deus de perdão, Deus de poder. Obrigado, Senhor, por poder fazer parte desse povo, Senhor. Por poder chamar cada um de irmão e poder ouvir cada um dizer para mim, meu irmão, obrigado por isso, Senhor. Que não somos merecedores, mas é a Tua graça, o Teu poder salvífico que nos chama nessa condição de sermos filhos do mesmo Deus e Pai. Obrigado, Senhor. Continua sendo Pai de cada um, Senhor, que esteve aqui essa manhã, aqui presencialmente, daqueles que nos acompanharam de casa, assistindo. Coloque esse sentimento de família, de paternidade de Deus em nós. Coloque esse sentimento, Senhor, que nós não somos capazes de andar sozinhos, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Reconcilia, Senhor, o meu coração contigo. Reconcilia o coração do meu irmão contigo, comigo, o meu coração com ele também. Enfim, somos uma família, Senhor. E queremos ser muitos semelhantes a Jesus. Amém.
em nome de Jesus. Amém, amados. Obrigado. Dá um abração bem caloroso no teu irmão.